Hoje falamos sobre as ciências do mar. Uma das particularidades existentes na Universidade de Évora é a investigação desenvolvida na costa do Alentejo, em várias ciências. Este olhar para o mar engloba, entre elas, a geologia. Carlos Ribeiro é investigador no Instituto de Ciências da Terra e no MAR-UE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, lidera um projeto de pesquisa de recursos minerais na plataforma continental alentejana, denominado MinePlat. Seja bem-vindo ao Rádio Ciência. Que recursos minerais é que já conhecemos nesta plataforma continental alentejana? Bom dia. De facto, ainda não conhecemos muitos dos recursos minerais que existirão na plataforma continental alentejana. E foi daí a necessidade, ou pelo menos o drive que fez com que nós submetêssemos este projeto. Havia e há algumas indicações que poderão haver acumulações de minerais interessantes na nossa plataforma. Um dos exemplos é aquilo que nós encontramos na Praia de São Tormes, onde nós temos umas areias negras que correspondem aos minerais que são umas ilmenite, são um detalhe, não interessa muito, mas que podem ter interesse do ponto de vista da exploração mineira. E a ideia inicial era verificar se encontrávamos destas acumulações também na zona da plataforma continental, ou seja, até perto dos 200 metros de profundidade, e fazer a inventariação desses recursos. É óbvio que isto foi um projeto de 3 anos, com limitações de tempo e limitações de acesso a navios, e portanto a amostragem não pode ser tão extensa como aquilo que nós gostaríamos, mas enfim, lá conseguimos recolher um conjunto considerável de amostras. Também fizemos um levantamento de uma série de parâmetros geofísicos e portanto conseguimos ter algumas respostas, que algumas delas ainda estão em desenvolvimento, algumas respostas relativamente àquilo que é o potencial em recursos minerais da plataforma alentejana. Falamos de recursos minerais, são diferentes de recursos energéticos, ou há algum cruzamento em algum momento? Não, mesmo em termos formais a definição é diferente. Até mesmo em termos de ensino, recursos minerais e recursos energéticos são ensinados em disciplinas diferentes. No entanto, ambos têm uma origem geológica, mas estes recursos minerais que nós estamos a falar mesmo de grãos de minerais, não estamos a falar propriamente de recursos energéticos. Recursos energéticos na plataforma continental alentejana não é um grande potencial e, enfim, haverá eventualmente potencial, não sei, não tenho informação sobre isto, mas nas áreas mais profundas da costa alentejana, e portanto isto não tem nada a ver recursos energéticos com estes recursos minerais. Estes recursos minerais, há pouco falou em perfuração até 200 quilómetros? Não. A profundidade da coluna d'água. Profundidade da coluna d'água, exatamente, 200 metros. Até 200 metros, aproximadamente 200 metros. E esse trabalho foi feito com recurso a navios, com recurso a rovers submarinos? Como é que isso foi feito tecnologicamente? Foi feito em 2 etapas. A primeira etapa foi fazer aquilo que nós chamamos vulgarmente o levantamento geofísico da área, ou seja, estudar a área com métodos indiretos. Usando os navios o outro parceiro do projeto era o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a sua divisão de Geologia e Georrecursos Marinhos, e usando os navios do IPMA, o que se fez uma cobertura de toda a plataforma alentejana, do ponto de vista da profundidade, aquilo que nós chamamos de batimetria, do ponto de vista da assinatura magnética, e fizemos uma outra coisa que foi o levantamento da sísmica de reflexão. O que estes dados nos dão, a batimetria dá-nos a morfologia do fundo, o magnetismo dá-nos a existência de corpos em profundidade, corpos que tenham uma assinatura magnética forte, e a sísmica de reflexão o que nos dá é um pouco como se fizéssemos uma radiografia daquilo que é o subsolo, o substrato. E a partir daí isto foi uma etapa. A segunda etapa foi fazer um plano de amostragem com base nestes dados que foram recolhidos previamente, e a seguir fez-se outra campanha onde se recolheram exatamente amostras. Usaram-se caroteadoras, dragas, etc., e onde se foram recolher aquilo que são os sedimentos soltos, os sedimentos não consolidados da plataforma alentejana, para depois então estudar em laboratório. A pressão que temos vivido nos últimos anos no desenvolvimento tecnológico, seja ao nível da eletrónica, de consumo industrial, mas agora ainda mais no armazenamento de energia através dos minerais existentes, tem sido grande. Podem existir alternativas de mineração real neste meio submarino, nas plataformas continentais?
No conceito pode. Não estou a dizer que no Alentejo pode. Essa avaliação não está concluída. Mas no conceito pode, e há até, não nas plataformas, mas no mar profundo, na zona do Pacífico, já há explorações experimentais de acumulações minerais que existem. Porque a procura de materiais críticos está cada vez é cada vez maior, inclusive é pelos desenvolvimentos tecnológicos que estava a referir. À superfície, ou seja, na parte emersa do planeta, os recursos já estão um bocado exauridos. Em áreas como a Europa, aquilo que são os padrões de conservação ambiental, esses padrões são elevados e, portanto, nessas áreas as explorações em terra são cada vez mais complicadas e as instituições e as empresas estão a olhar, os consórcios estão a olhar cada vez mais para o mar, porque de facto há ali um potencial muito grande para fazer a exploração desses jazigos. Há pouco já falámos aqui sobre os dados que foram recolhidos. Eles estão sintetizados, digamos assim, compilados numa plataforma, o Mineplat. Tem um site na internet. O que é que aí, como é que se pode ler, digamos, esse site que tem uma série de categorias, todas do lado esquerdo, um conjunto de cores ao longo de mais de 110 quilómetros da costa alentejana. O que é que aí se pode perceber nesses dados disponibilizados? Aí está toda a informação que foi recolhida, de facto. E a ideia desse WebSig, que está disponível para a população, é mostrar o que é que existe naquilo que é um formato com uma resolução inferior para poder ser acedido diretamente na internet. Que informação é que existe e que está disponível para as pessoas que precisem daquele género de informação. Eu sou geólogo de formação, portanto o meu interesse é essencialmente aquilo que é o substrato rochoso, mas, por exemplo, aquele levantamento mais colorido que consegue lá encontrar da batimetria, esse levantamento tem um grande interesse, por exemplo, para os indivíduos da pesca. Porque saber, no fundo, onde é que nós temos rocha, onde é que nós temos areia, pode fazer a diferença entre aquilo que é a seleção dos métodos de captura que vão utilizar. Portanto, há ali uma série de informação que não interessa só aos geólogos e não interessa só às pessoas que estão a fazer pesquisa de recursos minerais e que está toda, inclusive as amostras que foram recolhidas, está toda disponibilizada nesse WebSig. Para além disso, existe um conjunto de metadados dentro desse WebSig que pode permitir às pessoas consultarem e dizerem assim, eu vou precisar deste perfil que está aqui. Está lá também referência do local aonde é que podem aceder a esse perfil, contactam a instituição, neste caso será a Universidade de Évora ou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e os dados são cedidos conforme for necessário. É evidente que se for para a ciência, os dados, por acaso isso não foi bem pensado, se for para a ciência os dados são gratuitos, se for para um aproveitamento económico tem que se pensar como é que esse acesso vai ser feito, se vai de alguma forma recompensar as duas instituições ou não, mas enfim, isso não está esclarecido. Mas pronto, as pessoas têm ali uma versão de baixa resolução de toda a informação que existe, de profundidade, das anomalias magnéticas, daquilo que nós chamamos a reflexão do fundo do mar, a reflexão, entre aspas, do fundo do mar, os perfis que foram recolhidos, as amostras que foram recolhidas, e a partir daí, quem tiver interesse pode aceder aos dados. É só solicitar e aceder aos dados. Ou seja, a ciência demonstra claramente a investigação científica demonstra claramente que às vezes dá mais respostas do que propriamente só aquelas que nós contávamos encontrar com a pergunta que fazemos. Queria-lhe ainda fazer uma outra questão relacionada com o projeto Stagos Gás, que é um projeto sobre o potencial de desenvolvimento de tsunamis associado a deslizamentos de terreno submarino. O que é que se sabe e o que é que foi investigado até agora, professor? Aqui há uns anos, isto eu não fazia parte dessa equipa, houve uma equipa que descobriu no delta do Rio Tejo, que é um delta submarino, descobriu evidências da existência de um enorme deslizamento de terrenos, uma coisa que deve ocupar, ou deve ter envolvido quase 1 km cúbico de material. E fizeram-se umas contas, quanto é que a ligação entre deslizamentos de terreno submarino, aquilo que nós chamamos landslides, a maior parte das vezes em inglês, a relação entre esse deslizamento de terrenos submarinos e os tsunamis já está identificada em todo o mundo, isso não é uma novidade, mas o que era uma novidade é de facto termos ali
evidências de um grande movimento de terrenos que poderia provocar um tsunami. Foi feita uma modelação, isto já sai do campo da geologia, entra no campo dos indivíduos da geofísica, dos indivíduos da modelação numérica. Foi feita uma modelação da onda que deve ter chegado a Cascais associado àquele deslizamento de terrenos, e essa onda, enfim, como eu disse, era uma avaliação preliminar, deve ter tido 3 a 5 metros de altura. Na sequência desse projeto, então, submetemos um segundo projeto, que era o Tagus Gás, porque havia necessidade de perceber quais eram as propriedades mecânicas daquele material. E tínhamos necessidade de perceber isto porque, quando nós olhamos para o registro geológico, nós vemos que aquele deslizamento de terreno é apenas o deslizamento de terreno mais visível que lá está. Porque quando olhamos com detalhe, vemos que todo o delta do Tejo está cheio de deslizamentos de terreno. Coisas mais antigas, uma vez que este deve ter perto de 8 mil anos, coisas mais antigas, mas que o que nos dizem a nós geólogos é que aquela zona é uma zona de instabilidade que está permanentemente a promover o desenvolvimento de deslizamentos de terreno. Ora, o que é necessário saber? É necessário, para nós podermos fazer uma avaliação mais rigorosa da perigosidade, nós precisamos saber quais são as propriedades do material que lá está. E para saber as propriedades do material que lá está, tivemos que fazer uma amostragem e tivemos que responder a uma questão, que é uma questão que surgiu no desenvolvimento do primeiro projeto, que é: há sedimentos que estão cheios de gás, ali na zona do delta do Tejo. Qual foi o papel desse gás a promover o deslizamento de terreno ou, por outro lado, não teve papel absolutamente nenhum? Estas são as duas questões fundamentais. Qual é a mecânica das rochas que lá estão e, por outro lado, o gás facilitou ou não facilitou o desenvolvimento de deslizamentos de terrenos, para depois podermos então fazer uma avaliação da perigosidade, fazer uma modelação mais rigorosa daquilo que terá sido a onda de tsunami associado àquele deslizamento que vemos que já ocorreu há 8 mil anos, e pronto, e daí ter uma ideia mais aproximada do risco que pode representar para as populações ribeirinhas naquela zona. Ou seja, neste momento ainda não temos a certeza de que riscos é que se correm nessas regiões. Temos a certeza ao nível de que, se estiver a saltar à beira de um precipício, corre o risco de cair. Temos a este nível. Não sabemos exatamente que números é que lá estão ali envolvidos, mas sabemos que aquilo é uma zona com potencial para um desenvolvimento de tsunamis, não de tsunamis tão grandes como aquele que esteve associado ao sismo de 1755, que foi um processo totalmente diferente, mas tsunamis que também podem pôr em risco as populações e as construções costeiras. Muito obrigado ao investigador Carlos Ribeiro, do Instituto de Ciências da Terra e do Mar UE, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, por estar presente aqui no Rádio Ciência e por nos revelar o seu trabalho de investigação neste curto espaço de tempo que temos disponível. Foi um prazer. O Rádio Ciência regressa de hoje a um mês na DNFM e também no canal do YouTube. Tenha a continuação de um bom dia.